Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Continuação das Doutrina das Penas Eternas, capítulo 6. 7. Para homens que só possuíam da espiritualidade da alma ideia confusa, o fogo material nada tinha de chocante, mesmo porque já participava da crença pagã quase universalmente propagada. A eternidade das penas nada tinha que pudesse repugnar a homens desde muitos séculos submetidos à legislação do terrível Jeová. No pensamento de Jesus, o fogo eterno não podia ser senão simples figura, pouco lhe importando fosse essa figura interpretada à letra, desde que ela servisse de freio às paixões humanas. Sabia, além do mais, que o tempo e o progresso se incumbiriam de explicar o sentido alegórico, mesmo porque, segundo a sua predição, o Espírito de verdade viria esclarecer aos homens todas as coisas. O caráter essencial das penas irrevogáveis e a ineficácia do arrependimento não mereceria a graça do Pai. Ao contrário, sempre que se lhe deparou ensejo, falou ele de um Deus clemente, misericordioso, solícito em receber o filho pródigo que voltasse ao lar paterno. Inflexível, sim, para o pecador obstinado. Porém, se tinha o castigo em uma mão, na outra tinha sempre o perdão, pronto para ser concedido aos culpados que o procurassem com sinceridade. Este característico não é, por certo, o de um Deus sem piedade. Também convém assinalar que Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse, nem mesmo contra os maiores culpados, a condenação irremissível. 8. Todas as religiões primitivas, revestindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos Hebreus fornecia-lhes 1000 meios de exterminar os inimigos, recompensava-os com a vitória ou punia-os com a derrota. Essa ideia a respeito de Deus levava o homem a honrá-lo ou apaziguá-lo com o sangue de animais ou de criaturas humanas. E daí os sacrifícios sangrentos que representavam um papel tão saliente nas religiões da antiguidade. Os judeus tinham abolido os sacrifícios humanos. Os cristãos, apesar dos ensinamentos do Cristo, por muito tempo julgaram honrar o Criador, votando por milhares as chamas das fogueiras, aqueles que denominavam como hereges, o que constituía, sob outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, pois que, com acompanhamento de cerimônias religiosas, os promoviam para a maior glória de Deus. Hoje ainda invocam o Deus dos exércitos, antes do combate, e o glorificam depois das vitórias e quantas vezes por causas injustas. 9. Quão tardo é o homem em desfazer-se dos seus hábitos, preconceitos e ideias primitivas. 40 séculos nos separam de Moisés e a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros, se não consagrados, ao menos aprovados pela religião atual. Foi preciso a poderosa opinião dos não ortodoxos, daqueles que são considerados como heréticos,
para acabar com as fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Porém, na falta de fogueiras, prevalecem ainda as perseguições materiais e morais. Tão radicada está no homem a ideia da crueldade divina. Nutrido por sentimentos inculcados desde a infância, poderá o homem estranhar que o Deus que lhe apresentam, lisonjeado por atos bárbaros, condene a eternas torturas e veja sem piedade o sofrimento dos culpados? Sim, são filósofos, ímpios como querem alguns, que se hão escandalizado, vendo o nome de Deus profanado por atos dele. São eles que o mostram aos homens na plenitude da sua grandeza, despojando-o de paixões e baixezas atribuídas por uma crença menos esclarecida. Neste particular, a religião tem ganho em dignidade o que tem perdido em prestígio externo, porque se homens há devotados à forma, maior é o número daqueles que são sinceramente religiosos pelo sentimento e pelo coração. Porém, ao lado destes, quantos não têm sido levados, sem maior reflexão, a negarem qualquer parcela de providência? O modo por que a religião tem estacionado em antagonismo com os progressos da razão humana, sem saber conciliá-los com as crenças, degenerou em deísmo para uns, em incredulidade absoluta para outros, sem nos esquecermos do panteísmo, isto é, o próprio homem fazendo-se de Deus, a falta de um mais perfeito.